regulação, várias coisas que podem ser acrescentadas aí no que a gente chama de multidimensional. Com relação a indicadores dessa perspectiva multidimensional científicos, tem uma profusão de dados, né? Então, a organização que hoje existe de grandes bases e que a gente também tem acesso, que são essas corriqueiras, por exemplo, né? Há outras, mas essas corriqueiras que a gente tem usado, Web of Science, Scopus, Dimensions, e também para patentes, né? Essas, ou alguns outros direitos de propriedade intelectual, além de patentes, que também podem ser obtidos, pelo menos algum tipo de informação, junto aos escritórios de patentes, né? Dos países e mesmo da OMP, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, você tem um conjunto de dados aí, de bases de dados, que é muito boa. É muito bom esse conjunto, oferece informação, você consegue criar 1000 subindicadores relacionados à produção científica, produção tecnológica menos, porque ela já começa a esbarrar num problema de disponibilidade que é transferência de tecnologia, transferência daquela propriedade intelectual e, mais do que isso, uso daquela propriedade intelectual em alguma inovação. Isso não é um dado que está disponível, isso é dado que você tem que ir atrás. Então, enquanto que na ciência você encontra grandes bases com muitas, os metadados podem gerar muitas coisas, né, muitas formas de análise, na tecnologia já é menos, mas ainda assim se encontra, e quando você entra na parte de inovação, seja inovação em empresa, seja inovação em governo, em políticas públicas, de qualquer outro tipo, já fica escasso. Uma alternativa é utilizar proxies, né, quando você não quer ir a campo buscar os dados. Uma outra alternativa é tentar cruzar com bases existentes que te permitam chegar a conclusões ou análises próximas daquelas que você procura, como, por exemplo, usar RAIs, como, por exemplo, usar os dados de censo de educação, como, por exemplo, usar qualquer outra grande dados da Pintec, o que mais? Lattes, né? Mas Lattes acaba sendo mais científico. Mas dados da Pintec, que são difíceis os microdados da Pintec, todas as vezes que a gente buscou lá no IBGE, foi uma dificuldade muito grande de obtenção, né? Dados sigilo, ou dados da Receita, esses são mais difíceis ainda de acessar, mas poderiam ser bases. Há várias, né? E a gente tem que explorar isso. Mas, enquanto a gente não consegue obter essas bases que não são acessíveis, ou que são muito dificilmente acessíveis, a gente tem que buscar na fonte, né? E esse é o tema desse nosso seminário hoje, compartilhar experiências, como está aí na tela, de obtenção de dados primários para avaliações. A gente tem um bocado de experiência nisso, certamente outras pessoas aqui devem ter também, e muita gente tem, porque questionário é uma coisa que cada vez aumenta mais e cada vez a gente responde menos, o que torna essa via uma dificuldade. A justificativa de falar esse título, escassez na abundância, tem dois sentidos, né? Dentre tantas informações, a gente tem que realmente filtrar e chegar a alguns que são úteis para aquelas avaliações e análises que a gente faz. Então, já estamos cansados, não é? Não adianta mais você falar, por exemplo, em número de citações, número de publicações, índice H, até porque fator de impacto da revista, várias dessas coisas são hoje rejeitadas, não é? Elas ainda são aceitas, ainda são o padrão, mainstream, mas começam a ser rejeitadas e você precisa buscar outras formas. E os próprios donos dessas bases mais famosas acabam também criando indicadores e te oferecendo esses indicadores. Quem faz, qual a instituição, o perfil a afiliação e por aí vai. Nacionalidades e tudo isso você começa a ir depurando por meio dos metadados que hoje estão disponíveis. Então, já começa a ficar, mesmo com as grandes bases, difícil de você garimpar coisas que sejam realmente novas, inovadoras. Muitas vezes você tem que usar
milhões de informações para chegar a alguma conclusão ou fazer algum estudo que seja mais impactante nos seus achados, né? E isso também é uma coisa que ainda tem certamente uma trajetória grande, ainda tem que tirar muito disso, mas é cada vez mais difícil por essa razão que eu falei. A segunda razão, o segundo sentido dessa ideia de escassez na abundância é que, dentre esses muitos dados, tem a ausência de muitos dados também, né? Como esses que eu comentei aqui no início do nosso trabalho. E a pergunta que eu queria que a gente discutisse hoje é a seguinte: como é que nosso projeto pode contribuir para diminuir essa escassez na abundância? Tá certo? Será que a gente chega no final do projeto com recomendações ou com bases estruturadas que não existiam antes, que podem contribuir a diminuir a escassez dentro da abundância de informação? Acho que esse é o debate que eu queria colocar aqui. Pelo menos que a gente alinhavasse algumas coisas, inclusive para colocar no relatório parcial agora, e para trabalhar no próximo ano com esse direcionamento nas nossas pesquisas aqui, né? E agora eu passo a palavra. Bom, nós reunimos vários casos, e eu acho que a gente tem que passar rápido pelos casos e não entrar muito nos resultados, mas na forma como foram feitos as coletas de dados primários, os percentuais de resposta, a qualidade da resposta, como é que a gente cruza isso com dados secundários. E ficar mais nisso do que falar dos resultados das avaliações, porque isso já está publicado, a gente já falou várias vezes, tem 5 ou 6 casos aqui que a gente vai falar, a Adriana vai colocar alguns deles agora. Obrigado. Bom, eu vou pular isso daqui, que eu acho que são coisas que o Sérgio já falou, e vou direto aqui falando do nosso primeiro caso, que é o de avaliação de bolsas, né, de iniciação científica, mestrado e doutorado da FAPESP. E acho que esse é o único caso que a gente tem uma experiência singular, né, que foram 2 avaliações em momentos distintos do tempo, né, em que na primeira a gente tinha como principal fonte dados primários, né, e na segunda, e até por conta dessa primeira, a gente resolveu focar apenas em dados secundários. Então, foram 2 avaliações com objetivos muito parecidos, né, tentar identificar o impacto das bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado na produção científica, na trajetória profissional desses ex-bolsistas. Então, nos 2 casos, a gente fez desenhos quase experimentais, e no primeiro caso, a gente falou, bom, onde é que a gente vai achar as informações que a gente precisa, né, as informações importantes? A gente precisa realmente, né, ter, né, esses bolsistas, e esses, na verdade aqui está bolsistas, mas são bolsistas e denegados também, respondendo o questionário, né? Então, isso nos deu, né, essa primeira avaliação, onde a gente buscou os dados primários, né, ela ocorreu, a gente pegou bolsas entre 1995 e 2009, o que deu para a gente, eu vou colocar tudo aqui que eu vou comentando, né, 100 mil processos, né, desse período, 1995-2009, entre mestrado e doutorado na FAPESP. E aí a gente foi recortando, né, só para vocês entenderem o que a gente chegou no final. Então, esses 100 mil processos, a gente tentou ver daqueles que estavam concedidos, aqueles que estavam totalmente encerrados, então isso deu cerca de 88 mil processos, que era correspondente a 69 mil indivíduos, né, cujos pedidos foram denegados na FAPESP ou concedidos, e no caso de terem sido concedidos, já estavam encerrados. E a gente falou, bom, então vamos fazer um questionário para 69 mil pessoas, que já não é uma coisa muito trivial, né? Por quê? Um pouco na linha do que o Sérgio estava falando, né? Quer dizer, a dificuldade de montar um instrumento de coleta de dados que seja inequívoco, que vá direto ao ponto, etc. E quando a gente pensava, né, quer dizer, que 70 mil pessoas, né, potencialmente acessariam esse questionário, né, quer dizer, isso se torna ainda mais crítico. Então, aqui, né, teve um esforço, né, e eu acho que assim, a gente gastou 85% do tempo do projeto, não sei se a Luísa está na reunião hoje, né, a Luísa estava nessa empreitada junto com a gente aqui, né? Mas certamente mais de 30 versões de questionário, e aí a gente se deparou com o seguinte ponto, né? A gente precisar de informações de dados primários,
Mas, ao mesmo tempo, a gente também não querer sobrecarregar o respondente com informações que ele poderia dizer para a gente, porra, por que vocês não estão pegando isso no Lattes? Porque era uma mistura de informações. Então, a gente resolveu pré-preencher o questionário com informações do Lattes, o que significava que o questionário era personalizado, né, para cada um dos indivíduos. Então, se a gente queria saber a produção científica decorrente daquele estágio acadêmico onde o indivíduo teve bolsa da FAPESP, o que a gente fazia? Recuperou todas as publicações do indivíduo e ele fazia, né, ticava ali no questionário aquelas que ele considerava que eram decorrentes das bolsas da FAPESP. Então, assim, são mais de 30 versões de questionário e mais de N versões, né, de programação para testar esse pré-preenchimento, né? Bom, a gente mandou para 70 mil? Não. E aí eu acho que vem uma segunda camada, né, ainda, né, que não é exatamente da construção do questionário, mas é de encontrar o contato das pessoas, né? Então, no banco da FAPESP, a gente tinha 57 mil indivíduos que tinham e-mail, né? E também que não tinham feito mais de um mestrado ou mais de um doutorado na FAPESP, porque isso complicaria o questionário num nível que a gente falou, não vale a pena. Vamos deixar de fora, né? Então, a gente pegou os que tinham e-mail, 57 mil, mandou uma mensagem para essas pessoas para elas confirmarem se aquele e-mail era o que elas usavam ou se elas tinham algum outro e-mail preferencial, né? E também para testar o nosso envio. E desses 57 mil, né, esse número, né, quer dizer, o que a gente conseguiu de fato, quando a gente fez o envio, foram aproximadamente aí 40 mil e-mails enviados com sucesso. E tivemos 12 mil questionários respondidos, o que é uma taxa bastante boa, né, uma taxa aí de pouco mais de 25% de respostas, mas que a gente teve que limpar, né? Por quê? Porque quando a pessoa respondia no questionário que ela tinha mais de um IC, mais de um mestrado ou mais de um doutorado, o questionário falava muito obrigado, então disso caiu de 12 mil para 9 mil, né? E dos 9.400, 8.600 questionários limpos, né? E aí eu destaco, né, em termos desse esforço, né, de estrutura de envio, 39 mil e-mails, você não cola essa lista no seu Gmail e manda, né? Então a gente tinha uma estrutura de aluguel aí, local web, servidor, etc, para fazer esses envios, eles tinham que ser feitos em blocos, né? A gente precisou da FAPESP, né, que a FAPESP mandasse uma mensagem para todo mundo avisando que o questionário chegaria e deixasse um aviso no site da FAPESP e, né, a gente não imaginou que a gente precisaria disso, mas a gente precisou montar uma equipe para esclarecimento de dúvidas no questionário. A gente fez um FAQ, né, assim, que não era um FAQ que a gente disponibilizava, né, mas era assim, a gente começou a receber tanto e-mail e tanta ligação, né, de gente querendo entender do que se tratava, do tipo, então eu recebi esse e-mail de vocês, quer dizer que minha bolsa foi concedida? Não, não quer dizer nada disso, né? Ou quer dizer que minha bolsa foi denegada? Ou, né, quer dizer, uma falta de entendimento, né, do que era esse tipo de instrumento, né? E aí a gente tinha, né, a gente montou uma lista de perguntas frequentes e respostas, e quando elas não eram frequentes, né, a gente se encontrava, se reunia e decidia qual era a resposta, né? Então, um esforço gigantesco. Bom, esse esforço ele foi muito positivo, ele trouxe resultados muito bons, né? 8.600 questionários com informações completas é muita coisa, e nos permitiu, na verdade, responder a várias hipóteses ali dentro do projeto, né? Mas eu destaco, né, quer dizer, uma parte dessas coisas ela poderia ter sido respondida com dados secundários, tanto que no nosso segundo esforço de avaliação a gente foi nessa linha, e outras era a nossa única alternativa, né? A gente fez muitas hipóteses nesse projeto, não é o caso da gente passar uma por uma, mas, por exemplo, a questão socioeconômica, né? Para tentar entender, né, quem eram esses bolsistas, esses ex-bolsistas, né? E a gente não conseguiu dados do INEP, então a única forma da gente ter essa informação eram as respostas das pessoas, né? Ou, por exemplo, de onde elas eram, né? Que também era uma informação aí socioeconômica, uma informação de perfil,
né? Todas as informações sobre trajetória profissional, a gente poderia ter ido para a RAIS, como de fato fomos na segunda avaliação, mas, né, lembrando que quem não está no Brasil, quem vira empreendedor, não está na RAIS, né? Então, a gente, né, quem está fazendo pós-doc, não vai aparecer na RAIS, né? Então, a gente ficava, né, como ficou na segunda avaliação, com aí uns 20% a 25%, né, de falta de informação da RAIS, né, para tentar entender qual era a trajetória profissional dessas pessoas, né? Por exemplo, o estabelecimento de colaborações internacionais. Claro que eu posso buscar isso, né, usando como proxy papers, né, que tem coautoria, né? Mas às vezes você fez a colaboração e não chegou num paper, né, que você consegue rastrear. E isso a gente só conseguiria com questionário. E aí um ponto que acho que foi fundamental aqui, que naquele momento a gente estava interessado em tentar entender o impacto das publicações, mas só as publicações relacionadas, né, àquela etapa acadêmica. Então, será que o ex-bolsista de doutorado da FAPESP, em relação ao denegado, ele publica mais decorrente do doutorado? Né? E essa informação do qual é a publicação decorrente do doutorado, a não ser que faça um esforço muito surreal e que eu acho que não... até impossível de text mining, a gente só conseguiria perguntando para eles, né? Então, ou, por exemplo, né, aqui outros dados, né? Se eles assumiam mais cargos diretivos, se eles eram mais empreendedores, né? Informações que a gente entendeu que só eram possíveis com o questionário. Mas, assim, foi um esforço tão grande que, da segunda vez, né, e também para testar, fazer uma avaliação só com dados secundários, a gente foi na linha só dos dados secundários. A gente estava trabalhando com 88 mil indivíduos, né, até mais do que na primeira avaliação, e nesse momento a gente resolveu, falou, não, vamos com dado secundário, que me parece um caminho mais fácil. Dentro, considerando as suas limitações. Então, o que a gente fez, na verdade? Né? A gente fez uma integração de muitas bases de dados, né? Da CAPES, da RAIS, dados da FAPESP, dados do Lattes, dados do CNPq, do INPI, da Scopus, do Google Scholar, do Dimensions e do Altmetrics. E o INEP está aqui com essa corzinha diferente, porque era o objetivo, mas a gente não conseguiu. Né? E embora pareça, falou, poxa, que legal, né? Vocês conseguiram dados para tudo, né? Mas o esforço de integrar, de obter e integrar todas essas bases, ela foi quase que similar, né, ao processo de construção do questionário. Né? No entanto, claro que ela trouxe para a gente uma taxa de resposta, né, muito maior. A gente conseguiu muito mais observações do que no questionário. Né? Lidando com as questões das bases, né? As bases que são disponíveis publicamente, aquelas que são disponíveis publicamente, mas que, né, o Lattes né? Você entra lá e você, né, procura lá na Maria Carneiro, Sérgio Salles, etc., mas extrair a informação do Lattes não é uma coisa trivial. Né? A gente sabe disso, estamos aqui nos deparando com isso no projeto. Né? Outras, a gente teve que fazer API, outras, a gente teve que fazer web crawling, outras, a gente conseguiu via negociação. Então, todo o esforço de obter e de integrar, né, ele não é trivial, e lembrando que, claro, todas essas informações das bases, elas não foram pensadas para a nossa avaliação. Portanto, a todo momento você tem que lidar com as limitações, entre aspas, das bases, porque, na verdade, elas não são limitações das bases, né? Elas são limitações relacionadas ao uso das bases para fins de avaliação. Tá? E aí, claro, né, a gente conseguiu aqui, né, algumas respostas importantes, mas essas limitações. A gente viu empreendedorismo? Viu, mas a gente não estava vendo empreendedorismo em geral. A gente viu relação entre ex-bolsistas e denegados da FAPESP com pedidos de PIP. Então, a gente usou o PIP como proxy de empreendedorismo. Né? A gente usou os dados da RAIS? Sim, mas a gente tinha uma quantidade de brancos, né, ou de no data aí, bastante grande. Né? A gente conseguiu propriedade intelectual? Sim, mas a gente só usou os dados do INPI. Né? Então, eu acho que esse caso aqui de bolsas, ele traz aí um trade-off, né, ou mostra esse trade-off aí de uma maneira interessante. O segundo caso, né, que eu vou falar aqui, depois vou passar para o Sérgio, ele vai falar dos outros casos, é da avaliação da Embrapi. Né? A gente fez uma avaliação lá atrás, em 2016, né, do piloto da Embrapi, e agora estamos finalizando, né, Carol, que está aqui na reunião, além do Sérgio, também está nesse projeto, mais o Gabriel Falsini,
E o objetivo era, né, o que a Embrapa falou? Bom, quero o retorno econômico e social dos investimentos, quero saber para cada R$1 que eu coloco na Embrapi, quantos reais voltam. Né? E a gente olhou e falou, bom, e aí? Né? E aí é que não existem dados secundários que me permitem olhar para isso. Né? Então, a gente precisava ver retorno econômico e social do investimento, desempenho comportador e inovador das empresas, desdobramentos para os ecossistemas de inovação, isso tudo pensando especialmente nas empresas, mas também no comportamento e desempenho das unidades Embrapi, que são os parceiros, né, das empresas nas ICTs. Né? Não sei se é claro para todo mundo, né, como é que funciona o modelo Embrapi, né, mas, basicamente, a Embrapi ela credencia, né, determinadas unidades organizacionais de instituições de ciência e tecnologia, né, que podem ser aí universidades, podem ser institutos de pesquisa, podem ser institutos Senai, as IFFs, como é que chamam? Os institutos federais, né? Então, e aí, esses grupos, dessas unidades Embrapi, elas buscam as empresas para fazer as parcerias. E o que a Embrapi queria, essencialmente, saber é se esses projetos realizados em parceria entre as ICTs e as empresas estavam dando retorno. Retorno aonde? Especialmente nas empresas. Né? O projeto que desenvolveu uma tecnologia, essa tecnologia virou uma inovação? Se ela virou uma inovação, ela está no mercado? Se ela está no mercado, quais são os resultados da exploração comercial? Se ela foi incorporada pelas empresas nos seus processos internos, que tipo de economia ela traz? Né? E, claro, depois de debater muito, né, quer dizer, o modelo, o desenho, né, a gente novamente optou por questionário, porque lá, quando a gente fez a avaliação do piloto, a gente também foi nessa linha, embora o foco não fosse tanto a questão do impacto, porque era muito recente, então a gente tentou entender mais assim a forma como esses projetos ocorreram do que os impactos desses projetos, e especialmente no caso dos questionários de empresa, né, um questionário com 60 perguntas, porque a gente precisava entender N coisas das empresas que a gente não conseguiria com dados secundários. E para vocês terem uma ideia, né, a gente teve 667 convites, 179 respostas válidas, né, o que significa que 161 empresas de 565, ou seja, 28% de resposta, que é bom para questionário, né, mas é óbvio que ela não representa todo o universo Embrapi, né? E certamente a gente deixou de fora, né, ou a gente não conseguiu captar, na verdade, por esse questionário, muitas das informações das empresas. Né? E por que o questionário era tão importante? Né? Bom, quem que vai dizer se o projeto Embrapi gerou inovação? Quem vai dizer a importância dos recursos Embrapi para essa geração da inovação, ou se a empresa teria feito ou não teria feito? Né? Impactos ambientais, impactos nas cadeias, né? O cálculo, né? E aí foi uma coisa que a gente fez, né, de benefício-custo. Então, quais são os valores das receitas ou das economias, dos investimentos e dos gastos operacionais relacionados com a introdução das inovações geradas a partir dos projetos? E também emprego. Você fala, você poderia ver emprego na RAIS? Pega as empresas, vai na RAIS e vê emprego? Posso. Mas a empresa ter contratado 100 pessoas durante a execução do projeto Embrapi não quer dizer nada sobre a influência do projeto Embrapi, porque ele é um projeto dentro da carteira de P&D da empresa. Né? E a empresa pode ter crescido por N outras razões, para além do projeto Embrapi. Né? E só para vocês terem uma ideia, e daí depois eu já passo a bola para o Sérgio, né, de 202 inovações declaradas, né, no nosso questionário, que era um número legal, né? Pô, 202 inovações declaradas pelas 100 e tantas empresas que responderam, em apenas 16 casos a gente conseguiu calcular a relação benefício-custo. Em parte porque as próprias empresas não tinham esses dados para passar para a gente, então o questionário nessa parte não teve resposta, e em parte porque algumas empresas responderam, mas os dados eles eram absolutamente inconsistentes. Então, olha o N que a gente acaba trabalhando, e vamos responder lá para a Embrapi, que deu 2,8, né, de retorno para cada R$1, mas com base em 16 casos.
que a gente pode extrapolar, que a gente pode dizer que, bom, a gente entende que nos demais pode ter acontecido uma coisa parecida, né? Mas existe uma limitação forte, né? Uma necessidade de aplicar questionário e, ao mesmo tempo, uma limitação forte, né, relacionada a esse uso. Obrigado, Dri. A gente agora está, em relação à Embrapi, ainda fazendo um protocolo, né, para que isso se transforme numa, quer dizer, um conjunto de indicadores que precisam ser coletados o tempo todo, né, por eles, daqui para frente. É um protocolo de sistematização da avaliação deles. Se eles vão implementar ou não, a gente não sabe. Mas a Embrapi, de todos os trabalhos que a gente fez e criou protocolos, até agora foi a única que implementou, né, algo que busca avaliação permanente, sistemática, coleta de dados. Isso foi lá na primeira rodada, quando a gente fez a primeira avaliação, e agora na segunda a gente tem expectativa que também aconteça isso. E uma das coisas que nós cogitamos fazer é um balanço social, né? Então, para que ter esse relatório de avaliação sistemático, periódico, etc., por várias razões, mas uma delas é que, se você inclui uma série de indicadores que precisam ser coletados primariamente junto às empresas e junto às unidades Embrapa, e consegue comunicar isso na forma de um balanço social, como faz a Embrapa hoje, isso seria uma coisa boa, poderosa, do ponto de vista da comunicação deles para com os stakeholders, para quem põe dinheiro lá dentro, que é o governo, né, o Tesouro, para com as empresas, enfim, para sua reputação crescer nesse sentido, né, ajudar a crescer a reputação dessa instituição chamada Embrapi. E aí, caçando um pouco as experiências, né, acho que essa é uma anedota interessante aqui, de como as organizações hoje no mundo estão apresentando seus relatórios de avaliação de impacto e seus balanços, né, socioeconômico, socioambiental, ESG, etc., continua a seguinte situação, é só uma informação, né, que a gente acabou de fazer uma olhada superficial ainda, mas em vários lugares do mundo, para ver como é que isso está acontecendo. Continua se falando muito em que é necessário demonstrar impacto, que precisa ser sistemático, que precisa estar nos relatórios das agências, das organizações de pesquisa, das agências de fomento. Todo mundo continua falando isso. Poucos fazem. Os que fazem impactos econômicos, e boa parte das avaliações de impacto econômico ou é feita com dados secundários, que acho que a Adri, você chegou a comentar da matriz insumo-produto aqui, não. Usando matriz insumo-produto, que é uma técnica que a gente usou agora na Embrapi, não é? E que algumas organizações europeias ligadas a EARTO, né, que é a European Association of Research Technology Organizations, e reúne várias organizações de pesquisa tecnológica na Europa, eles fizeram há uns anos atrás. A gente fez aqui também. Exceto no caso onde a avaliação de efeito econômico pode ser feita por matriz insumo-produto, que no caso do Brasil o IBGE disponibiliza, e eu já vou explicar melhor isso, todas as outras avaliações de impacto econômico exigem coleta de dados primários. Exigem dados financeiros que não estão disponíveis em lugar nenhum. Então você tem que ir a campo, tem que pegar o dado, porque senão você não faz avaliação de impacto econômico. Simples assim, né? O que significa que muito provavelmente a gente vai continuar precisando dessas bases, quer dizer, desse mecanismo, né, de busca, que no caso da Embrapi, a gente espera que a Embrapi, tendo um poder de comando, ela peça sistematicamente para que as empresas enviem os dados financeiros que possam ser usados na análise de benefício-custo ou qualquer outro tipo de análise financeira do retorno do investimento.
Então, enquanto essas organizações que fomentam, que têm o dinheiro, não fizerem isso, como é o caso da FAPESP em relação ao PIP, por exemplo, nós vamos continuar patinando, vamos continuar tendo que buscar dados com questionário. E o caso do PIP, foram feitas 2 avaliações também, e as 2 foram baseadas em questionários, sabe? O PIP, acho que todo mundo sabe, né? É o programa da FAPESP para financiar pesquisa em pequenas empresas, visando inovação. Eu só trouxe aqui um slide, sabe? Dessa segunda avaliação. A gente fez grupo de controle baseado nos denegados, né? Os que aplicaram e não tiveram proposta, e o grupo de tratamento naqueles que foram concedidos. Então, vocês veem aí que a gente teve uma resposta razoável do ponto de vista dos awardees, né, daqueles que receberam o dinheiro da FAPESP. Nós estamos falando de pequenas empresas, a grande maioria delas, startups ou empresas que existem há poucos anos, de tamanho pequeno, de porte pequeno, uma taxa de resposta de 46%, tendo a FAPESP feito pelo menos 3 comunicações com essas empresas para que elas respondessem aos questionários. Pelo amor de Deus, respondam. Até ameaças veladas nas mensagens a gente produzia, né, que era enviada da diretoria científica, dizendo, olha, a FAPESP vai ficar muito contente se vocês responderem, nós vamos levar em consideração. Tal. Mesmo assim, a taxa de resposta para os que receberam foi baixa, e para os que foram denegados também, 25%. Mesmo considerando essa taxa de depois a gente depurando, isso cai, sabe? Isso cai porque nem todas, e aí a gente entra num outro ponto importante, nem todas as respostas que a gente obteve são boas, são válidas, podem ser usadas, ou são incompletas dentro de uma pergunta, ou são incompletas no questionário. Então, você, no final mesmo, espremendo, você obtém um número bem menor de respostas úteis para fazer uma avaliação, para saber se o PIP deu certo ou não deu certo. É tão simples quanto isso. Está funcionando esse dinheiro que a FAPESP está colocando lá dentro para gerar investimentos de base tecnológica em empresas pequenas que resultem depois em inovação? Essa informação a FAPESP não tem, né? E poderia ter, pedindo meia dúzia de dados para pelo menos para aqueles que receberam o dinheiro, né? Agora há uma conversa na diretoria científica de que isso será feito, mas não sei como é que está hoje em dia. Bom, aqui a gente pegou também um caso da FINEP, em que esse foi bem complicado. Eu vou passar a palavra aqui para a Ana Maria. Nós avaliamos na FINEP, há uns anos atrás, 4 grandes programas, vamos chamar de programa deles, né? Programa, o CT Infra, né, que é a infraestrutura de pesquisa, que vai para as universidades principalmente, centros de pesquisa públicos, projetos de pesquisa regulares, o crédito que a FINEP ela é tanto uma agência de fomento clássica como a FAPESP, como um banco. Ela também opera como banco e oferece crédito para empresas. E a subvenção, que é o dinheiro dado de graça, sem retorno, sem reembolso para as empresas, né, depois de chamadas públicas e todo um trabalho aí de seleção de quem merece esse dinheiro não reembolsável para empresas. Então, são 2 projetos, 2 programas lá em cima para instituições públicas e embaixo para empresas. Ana Maria, você quer falar um pouco da experiência? Sim, é traumático. Mas é só para falar um pouco como a gente montou a avaliação. No caso dos recursos que iam para instituições de pesquisa, né, universidades, institutos de pesquisa, tanto a infraestrutura quanto os projetos de pesquisa, a gente teve aí questões um pouco diferentes, né? No caso do infraestrutura, a gente estava trabalhando com um período longo e seria impossível achar uma instituição que não tivesse recebido recursos da FINEP. Então, a gente optou por fazer uma análise dos casos que tinham recebido, sem olhar a questão sem pensar em quase experimento, sem pensar nesse tipo de desenho. E a gente teve todo um trabalho, e a informação da FINEP não era muito qualificada, para tentar tirar aqueles projetos que, no período, a FINEP financiou de tudo, desde infraestrutura, energia elétrica, até grandes equipamentos e tal. No caso dos projetos de pesquisa, não era exatamente
um programa da FINEP, era um conjunto de chamadas, então a gente teve todo um trabalho também de refinar para até chegar na lista de projetos que seriam financiados. E a gente fez um experimento de 3 grupos, né? Aqueles que eram, porque eram grupos muito diferentes. Então a gente tinha chamada pública e tinha encomendas. Eles eram muito diferentes em termos dos mecanismos que as organizações recebiam recurso e também pelo formato, né, e pelo valor. Então, a gente fez um experimento de 3, né, então, chamada pública aprovado, denegado e encomendas. No caso dos recursos para a empresa, a gente tentou fazer, né, aprovados e denegados para os 2 casos. Pode passar, Andrei. E, então, aí a gente mandou lá os convites, né, e a gente fez também essa estratégia de buscar dados secundários para todos os grupos, né? Então, a gente fez, por caso das encomendas, eram 517 projetos, a gente teve 141 respostas válidas, né, chamada pública 243, a gente teve 62, e o chamada pública denegado, 562, a gente teve 99. E na infraestrutura, a gente, né, de 300, a gente teve né, quase 1/3 aí de resposta. No caso das empresas, que é o próximo, André, eu acredito, a taxa de resposta foi relativamente mais baixa, especialmente no caso do crédito, né, que eram instituições que não tinham tanto essa ligação com a FINEP, né? Então, você consegue esse tipo de recurso de outras formas, inclusive no BNDES, né, para alguns casos. Então, foi muito difícil fazer alguns tipos de análise, né? Mas também no caso da subvenção, a taxa de resposta é mais baixa. Para o caso dos dados secundários, a gente também procurou fazer um outro tipo de forma de buscar as informações. Então, a gente fez o quase experimento, né, fazendo os parzinhos, e buscou a informação de todo mundo. No caso dos questionários, a gente mandou para todo mundo e tentou trabalhar aplicando, né, o Propensity Score Matching depois, a partir das respostas que vieram. Bom, como a Ana falou, foi traumático, né? Trabalhar com um monte de questionário, assim, eu acho que uma das... É traumático, mas a gente continua. É traumático e a gente fica se chicoteando aqui, né? Porque não tem como, exatamente, não tem como escapar disso. Ou a gente vai atrás dessas informações, ou por meio de questionário, ou entrevista, ou visita, ou não faz, né? E fica fazendo avaliação bibliométrica. Isso. No caso da diáspora, a gente não sabe quantos são. Então, a gente fez uma estratégia bastante ampla de divulgação do questionário, né? Então, a gente não pode falar que as respostas que a gente teve são representativas dos membros da diáspora no exterior, mas a gente procurou, assim, usar várias estratégias, tanto a partir de instituições aqui no Brasil. Então, a gente fez divulgação através da SBPC, da ABC, a gente fez divulgação a partir das instituições da equipe, né, da pesquisa, e a gente também usou os postos do Ministério das Relações Exteriores, né? A gente fez uma divulgação via SecTex, que são os setores de ciência, tecnologia e educação das embaixadas, pedindo sempre para eles encaminharem para os seus mailing lists. Além disso, a gente contactou vários grupos de diáspora, que são brasileiros, né, organizados, tanto específico de ciência, tecnologia e educação, quanto grupos em geral, assim, brasileiros na Flórida. E a gente ia lá e fazia a divulgação do questionário. Então, teve várias pessoas que entraram no questionário e não era exatamente o perfil que a gente estava esperando, mas eles ajudavam a divulgar o questionário, porque sempre no final tinha um link, né, falando, por favor, se você conhece alguém com esse perfil, divulgue o questionário.
Mas, no fundo, a gente conseguiu chegar naquelas pessoas que a gente queria. Então, que eram profissionais que estão já há um certo tempo no exterior. Então, o grupo que respondeu o questionário, que são de estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, é bem menor do que aqueles que estão no exterior com vínculos já permanentes ou, né, em fase de permanência, e também teve um grupo importante de pós-docs que a gente imagina que vários deles não têm planos de voltar para o Brasil. Então, a gente conseguiu dados muito interessantes, que são no sentido qualitativo de mostrar tendências, mas que a gente não tem como dizer, isso aqui representa toda a diáspora científica no exterior. Mas, em termos de insights, né, e de discussão, está tendo uma boa repercussão. Vide aí as várias entrevistas e cobertura que a pesquisa está tendo. Legal, obrigado. Finalmente, só comentando aqui, no caso do CNPq, a gente fez, com o apoio da Carol também, que está aqui, uma avaliação super de ponta a ponta ali, ampla, com muitos dados secundários, mas com um tipo de dado primário que também precisava de dado financeiro, sabe? Das empresas que apoiaram a construção dos Sírios. E no final a gente conseguiu dados de 4 empresas. Só 4 empresas, né, sobre o efeito que a construção, que as encomendas que o Sírios fez para essas empresas, o efeito financeiro que teve sobre essas empresas, né, podendo fazer uma análise de custo-benefício, né, que a gente vê ali também que em torno de 2, né, até um pouco menos, até porque são coisas relativamente recentes, assim como foi no caso agora da Embrapi também. Lá na Embrapi, como a Adriana comentou, foram 16 respostas de dados financeiros que eram confiáveis, né? Você olha para o dado e fala, não, isso aqui é razoável dentro dos montantes e do período de tempo que a gente está falando e tal. Sendo que basicamente quase outro tanto, mas eram 30 e poucas, eu acho, 30, mas a outra metade que mandou dados ruins, sabe? Que não prestavam para análise. Então, a pergunta que fica, que a gente colocou aqui no começo, nós terminamos aqui a apresentação, vamos agora bater papo, como é que nosso projeto pode contribuir, né, nas suas frentes, criando bases daquilo que não existe, diminuindo a escassez na abundância, seja por método, seja por base, tipo de dado, análise, enfim. Vou abrir aqui a discussão para essa pergunta aqui. Muito obrigado. Palavra aberta. O que eu fiquei pensando aqui é que eu acho que, pelo menos nas questões da frente 3, mas eu fico pensando que várias outras frentes, né? Uma fonte fundamental é o Lattes, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente incorporar competências internas de extração ou de, eventualmente, ter uma possibilidade de fazer duplicatas sei lá, alguma forma disso, assim, porque a gente realmente precisa de muita informação que está lá, e são informações que tem campos que têm menos qualidade, tem campos que têm bastante qualidade, né? Então, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, assim, a gente precisa de incorporar mais competência interna, né? De ter essas bases, né? A gente agora começou a olhar para a base Urcid, caótica. A gente está tentando ver se é possível extrair informação de valor, e eu acho que a gente precisa voltar a conversar com o Rodrigo Costas, que fez uma análise muito parecida com o que a gente está tentando fazer usando a mesma base, né? Mas também é uma outra coisa que a gente tem que se aproximar, né? Porque talvez aí no futuro tenha uma substituição de uma coisa pela outra, assim, né? Para a gente não ficar pensando que vai ficar replicando, né, as coisas. Talvez essa questão dos identificadores universais e essas bases de currículos internacionais, né, com todos esses movimentos que tem, as pessoas acabem migrando para lá em detrimento de bases nacionais.
Eu acho que no caso brasileiro vai ser difícil, mas se a gente... E aí eu penso nos próximos projetos aí, né? Se a gente quer pensar coisas que não só sobre o Brasil, não só sobre a FAPESP, mas começar a fazer estudos mais ousados de comparação, de coisas assim, a gente precisa também ir se apropriando melhor dessas bases, né? Assim, tanto do Lattes especificamente, quanto dessa outra base que está começando aí, né, engatinhando, no caso brasileiro, digamos. Queria ouvir as frentes, a Ana falou um pouco também, mas podia falar, ouvir como que as frentes veem uma colaboração específica para isso, porque isso pode ser e deve ser um dos resultados do projeto, né? De novo, seja porque a gente está criando bases que podem ser úteis depois para outras pesquisas de outros grupos, da própria agência, no caso FAPESP, ou de outras, seja pelos métodos, né, que substituem, digamos, ou eventualmente substituam a busca de dados primários por outros dados secundários já existentes de forma razoável, que seja aceitável, né, metodologicamente falando. Quer continuar? Frente 3? Não, agora não. Então, começa pela frente 1. Eu começo pela frente 1. Evandro. Não, a gente fala juntos aqui. Eu vou adiantar um pouco. Eu acho que a frente 1 traz, na parte de relação universidade-empresa, um baita esforço de identificar publicações. Olha só, hein? Para identificar publicações feitas entre brasileiros em universidades brasileiras, quer dizer, podem ser estrangeiros, na verdade, universidades brasileiras e empresas dentro e fora do Brasil, é um esforço que já bateu 1 ano, né, só para limpar essa base, e toda vez que a gente volta a ela, toda semana a gente se reúne, encontra problema. Parece que agora chegamos, não sei se a Johanna está aqui na reunião, mas ela pode também falar um pouco disso, mas a gente vai deixar um legado aí de, pelo menos, ampliar a forma de busca de cooperação universidade-empresa em publicações, ou transcrita, ou que aparece na forma de publicações. Depois podia falar da parte do Conitec, da EDI, que a Johanna está trabalhando. Acho que tinha mais um assunto, mas o Evandro, você quer falar? Sérgio, acho que vai nessa linha mesmo, e talvez a Sandra possa falar um pouco melhor da Conitec, porque realmente aí se a gente for bem sucedido, aí pelo menos em recomendar algum protocolo de tratamento das referências, né, isso poderia constituir uma fonte importante, não a base, né, à primeira vista, mas facilitaria a gente entender essa questão da pesquisa. Mas a Conitec certamente, não sei se a Sandra quer falar um pouco, de EDI, a Johanna não pôde participar, se eu não me engano, que ela não estava bem, ela avisou, então, ou se a Karen quiser complementar, né? De EDI, o desafio, na verdade, é pensar nos indicadores e aí também pensar nos dados. Eu acho que ainda a gente está um passo atrás, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia focar um pouco mais na questão do EDI, talvez, para poder, pelo menos, pensar em como a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que eu pensei seria da própria questão da Overton, né? Ou até mesmo da Altmetrics.com, porque, no caso, são bases pagas e que talvez os dados que a gente esteja trabalhando a gente possa disponibilizar de alguma forma, ou ampliar esse conjunto de dados, né? No STI, uma das discussões, quando a gente estava falando dessa questão de políticas públicas, era justamente como a gente faz bases de dados abertos sobre a questão. Então,
talvez pensar em deixar isso também, né? A gente ampliar essa... A gente está trabalhando com os dados da FAPESP, mas talvez pensar também Unicamp, outras universidades, enfim, para constituir talvez uma base aí, pelo menos com algumas informações que a gente possa, que a comunidade acadêmica possa utilizar depois, né? Então, mas vejo nessa linha, Sérgio. Acho que em todas as linhas que a gente está trabalhando, a gente tem como deixar alguma coisa. Falar? Quero Ronan. Gente, em relação à frente 2, eu acho que a gente não deixa um legado nesse sentido. Não, não, assim, da constituição de bases, né? Pela seguinte razão, né? Porque assim, a frente 2, ela está lidando, né, com a questão do peer review e com, né, quer dizer, os vieses e as alternativas, né, ao peer review. Então, eu acho que assim, não é que não tem contribuição, né? É claro que tem contribuição da frente, né? Eu entendo que ela é bastante positiva, mas eu diria o seguinte: a escassez que a gente enfrenta, né, na verdade, dentro da frente 2 quer dizer, são as informações, as inside information das agências de fomento, né? Por quê? Tanto para encontrar, né, os dados dos aprovados versus os denegados, essa não é uma informação pública, estruturada em bases, né? Quer dizer, é claro que as agências elas têm essa informação, mas elas divulgam as informações das concessões, né? Então, se a gente vai na BV, a gente encontra aquilo que a FAPESP apoia, a gente não encontra aquilo que a FAPESP não apoia, né? E aí, essa é a primeira camada, né? E a segunda camada, que são os dados dos pareceristas, né? Quer dizer, dos dados dos pareceristas e dos pareceres, né? Que é uma informação muito sensível, né? Quer dizer, porque ela está em toda a base, né? Em todo o coração da forma como as agências, FAPESP é uma delas, mas outras tantas que lidam dessa forma, é o coração da forma como ela funciona, quer dizer, prezando pelo sigilo relacionado a isso. Então, eu acho que aqui a gente contribui para pensar métodos de verificar vieses, né, tentando olhar para o aprovado versus o denegado, mas também incluindo o elemento, né, do parecerista e dos pareceres, né, também tentando entender os vieses que decorrem disso, né, do perfil do parecerista versus o perfil de quem ele está avaliando, né, e das decisões dos pareceristas versus as decisões das agências, né, mas eu acho que a contribuição ela é muito mais em método, porque eu acho que, nesse caso, né, quer dizer, essa abertura, eu acho que ainda assim, dentro de um movimento de abertura de dados, eu acho que esse é talvez o último que vai ser aberto, assim, se é que será um dia. É um pouco esse meu ponto, né? A gente conseguiu a autorização da FAPESP, ainda não estamos com os dados, e a gente entende toda a necessidade de cuidado com esses dados pelo tipo de dado que a gente vai tratar, né? Então, a gente já tinha feito o termo de sigilo lá no início do projeto, fizemos um novo específico para esses dados, né? Então, há uma escassez, e ela não é da FAPESP, ela não é nacional, né? Quando a gente discutiu isso lá no seminário do Science of Science and Innovation, várias pessoas falaram, nossa, mas vocês vão ter esses dados? Porque isso é muito difícil, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Então, eu acho que a gente está lidando assim com uma escassez central, né, dentro dos dados das agências de fomento. Como método, sim, certamente. Isso. E para testar as formas alternativas, né? Isso certamente. Pode falar, Sandra. Acho que a gente já tinha, né, mais de uma vez tocado nessa dificuldade de trabalhar com os dados secundários e com as bases de informações para testar metodologias, né?
E eu acho, Sérgio, que tem não é por acaso que você menciona o caso da Embrapi como um caso, digamos, esperançoso, né, em relação ao futuro. A Embrapi ela surge, né, com esse propósito de, desde o início, implementar uma avaliação contínua, né, do que ela faz, mostrar o que ela está fazendo, e tem várias razões do modelo, né, em que ela opera para isso. É um modelo, de fato, bastante desafiador, vamos dizer assim, funcionar como um fomento numa instituição privada com recursos públicos, né, com todas as dificuldades. Mas eu queria chamar a atenção que eu acho que nos casos específicos, né, que a gente trabalhou da Conitec, do Congresso, eu acho que seria bastante importante a gente pensar nessa linha do protocolo. A gente já chegou a conversar sobre isso, né, e dar seguimento a essas conversas, porque, no caso do Conitec, eu acho que a metodologia se mostrou, digamos assim, sólida, né, possível, mas o trabalho é muito penoso, e eu acho que para eles seria, quer dizer, eles teriam ganhos, digamos, com isso, para fazer outros tipos de análise, inclusive quando eles vão agora acompanhar os projetos, alguns dos projetos que eles se propuseram a seguir depois da recomendação e da decisão do Ministério da Saúde de implementar. E no caso do Congresso é pior, né, que são informações organizadas de uma forma que realmente quase inviabilizam o uso delas, né? Então, eu acho que o projeto ele tem trabalhar com avaliação, quer dizer, vocês têm uma tradição enorme disso e vocês conhecem as dificuldades mais do que qualquer um, né, dessas dificuldades. Eu acho que caminhar nessa direção, né, de fazer esses protocolos, de buscar essas instituições para colocar esses problemas, eu acho que é um papel relevante, né, que o projeto como um todo, não especificamente a Frente U, podem ter para, digamos, melhorar a qualidade de dados secundários para serem utilizados, enfim, no futuro, né? Acho que valeria muito a pena a gente caminhar nessa direção. E em relação à LGPD, né, esse ponto que a Adriana trouxe, eu acho que trouxe dificuldades enormes. E veja, Adriana, mesmo a FAPESP, quando vai pedir para os outros, né, para as outras instituições públicas, tudo ficou mais difícil. O CNPq agora quer diminuir muito o acesso às informações. Quando se pede informações de empresa agora, eles acham que tem uma zona cinzenta, que não está coberta para LGPD, mas tem uma zona cinzenta. Então, tem um período de adaptação, assim, isso criou bastante dificuldades. Mesmo para um órgão público pedir informações hoje, as coisas ficaram muito mais difíceis e lentas, né, como vocês sabem. Mas eu acho que a gente pode ter um papel, acho que esse protocolo que vocês produziram para a Embrapi, que eu acho que é uma coisa fundamental, e aí, nesse caso, eu acho que a chance de sucesso é enorme na minha avaliação, mas eu acho que a gente tem que fazer isso com esses outros caminhos que a gente identificou como possíveis, né? Estou anotando aqui, né? Talvez não, acho que a gente pode já definir que um dos pontos aí do nosso trabalho, das 7 frentes, não só das 4 frentes temáticas, quais os avanços metodológicos, quais os avanços na disponibilização e acesso a dados que o trabalho trouxe. Não precisa ter em todos, é igual, mas de forma que depois a gente consolide isso e tenha um item, não é, do relatório nosso apontando para esses ganhos, além dos resultados que cada um de nós está trazendo, esses ganhos metodológicos e de dados e acesso a dados. Tá? Vamos caminhar nessa linha, que eu acho que uma boa divulgação, primeiro porque está tendo, e vai ter contribuições importantes, né? Como as que a gente já viu até agora. Segundo, que a boa divulgação disso, eu acho que vai ter uma grande repercussão nas agências de fomento de uma maneira geral,
deve ter uma boa repercussão e a gente pode fazer um trabalho de divulgação. Ana, você quer falar da frente 3? Como eu mencionei, a gente tem uma das questões seria para usar partindo da base ORCID, né? Então, a frente de dados já fez o levantamento de todos os dados e agora a gente está vendo a qualidade das informações, a completude, né, a abrangência, e aí a gente vai fazer um diálogo com a frente 4 também para ajudar a gente nesse balizamento, ou seja, os dados que estão lá, o quanto que eles representam e aí a gente está focando, né, numa carreira específica, ou seja, docentes de instituições de ensino superior, quanto que eles estão representando e o quanto que vale a pena usar esses dados. Então, a gente já está pensando em estratégias, caso não seja possível fazer isso, mas, no mínimo, a gente vai ter uma análise, né, da qualidade da base, ou seja, um pouco em relação a isso. Então, no mínimo, a gente vai fazer uma espécie de uma nota metodológica falando queríamos usar a base para isso, a gente encontrou esse tipo de dado com essas vantagens, essas desvantagens, né, e a gente optou por isso ou por aquilo. Aí o outro caminho que a gente pensou foi usar a base RAIS, né? Então, pegar lá pela CBO e extrair todo mundo que tenha, que seja professor de ensino superior, e aí, a partir de lá, analisar, que é uma base que tem uma cobertura maior, né? Mas não tem a riqueza de informações que teria, eventualmente, no ORCID, e que a gente poderia complementar com o Lattes. Então, nos dois casos, a gente gostaria muito de fazer essa complementação com o Lattes. Então, eu acho que um dos ganhos, e aí eu acho que não é só a nossa frente, mas é essa coisa de fazer os links entre as bases, né? E também um pouco dessa avaliação da qualidade da variável em cada uma das bases. E aí eu acho que isso pode ser uma análise meio conjunta, porque, por exemplo, né, a gente sabe que tem informação da raça agora na base da FAPESP, no cadastro da FAPESP, mas é muito recente. A gente sabe que tem informação sobre a licença maternidade no Lattes, mas também não sabe até que ponto que isso está sendo preenchido, né, se as pessoas estão preenchendo para o passado, ou se só para o futuro, né? Ou seja, do momento atual para o futuro. Então, isso eu acho que é uma outra coisa que a gente poderia pensar em produzir, assim, né? Frente a todas as análises que a gente fez, como que é a qualidade de cada variável em cada uma das bases de dados. Né? Ok, anotado. Não sei se a Carol está aí, alguém mais, a parte de comunicação, Cibele, deixa eu ver, eu não estou vendo aqui todos os presentes. Oi, Sérgio, eu estou por aqui, sim. Então, você que está na coordenação aí dessa frente de dados, eu poderia também falar alguma coisa, Carol, sobre a contribuição do projeto nessa parte de organização, preparação, acesso aos dados e metodologias relacionadas. Uhum. Eu estou até escrevendo um relatório para a gente detalhar todo esse trabalho que a frente de bases de dados fez, porque é importante deixar claro que a gente, no geral, não usou as bases que a FAPESP compartilhou do modo como vieram, né? Os dados, eles precisaram ser tratados em alguns casos ou padronizados para uma mesma unidade, para que a equipe de análise pudesse produzir os tratamentos estatísticos. Então, um exemplo, CNPJ, o Mussen fez em 2 versões, com ponto, sem ponto. São manipulações que podem parecer simples, mas que exigem vários tratamentos nas bases, além de decidir qual é a unidade de comunicação entre elas, porque a gente tem base de processos, tem base de pessoas, tem base de desembolsos. Então, quando a gente recebeu as bases de dados da FAPESP, teve uma série de tratamentos e diálogos com a frente de análise
para entender como eles utilizariam esses dados, que software eles utilizariam, se eles preferiam que a gente colocasse tudo junto no BigQuery ou em arquivos separados. Então, a nossa frente está justamente descrevendo esses processos que foram necessários para o tratamento e padronização dos dados, e, além disso, outros tipos de esforços, né? O próprio esforço de unificação das demandas, como foi o caso de unificação entre as demandas da frente 2 e da frente 3, de detalhamento das variáveis que a gente necessitava para a FAPESP. Foram vários diálogos para a gente conseguir um alinhamento, de fato, com o que a gente precisa, com o que eles tinham. Fora isso, fora as bases da FAPESP, a nossa frente teve uma série de trabalhos em outras bases, como a Ana mesmo acabou comentando, né? Então, a gente já baixou a base do OrcID, a base da RAIS agora também está pronta para poder extrair as informações. Nós extraímos também todos os dados da BV relacionados a objetivos do desenvolvimento sustentável, que se refere a algumas perguntas e hipóteses particulares da frente 2, de priorização e decisão. Então, e também estamos vendo a possibilidade de extrair algumas informações do LATS, embora a gente está enfrentando dificuldades com o script LATS. Então, além do tratamento com as bases FAPESP em si, a gente tem explorado as outras bases de dados, que eu esqueci de mencionar também, o caso da Overton e da própria Dimensions, né? Então, acho que esses foram os principais esforços, fora também o artigo que a gente publicou no jornal da Unicamp e o capítulo de livro que a gente também está finalizando para poder entregar. Ok. A Eliane Daré está aqui, para falar um pouco sobre comunicação e acho que a Luciane Grazielli está também, o Colunhati não está, né? O Colunhati está fora do país. Não consigo falar, professor, apareceu ali. Então tá bom, depois a gente vê essa parte de comunicação, né, da frente de comunicação, mas ela também está progredindo. E vamos ter contribuições aí sobre esse assunto, e no caso de análise de dados, com certeza várias coisas estão sendo tentadas, eu estou anotando aqui na metodologia. Então acho que para o relatório agora, parcial, a gente tem acho que o Evandro vai mostrar agora a estrutura, a gente poderia acrescentar ali contribuição metodológica, contribuição de dados, caso seja o caso, né, e depois a gente acerta, não precisa ter todo mundo a mesma estrutura, mas é orientativo. E com isso a gente já vai incorporando em definitivo esse assunto para dentro do projeto. Mais alguém aqui? Antes disso? Oi? A frente 4, mas você pode falar? O Simão não está aí, né? O Simão está aí, o Abete? Eu também acho que não. Então, o Evandro vai falar da frente 4. Na frente 4, o que a gente vem percebendo que a ideia inicial era tentar trabalhar aquela tipologia que o Simão já tinha começado a desenvolver, de instituições de ensino superior, mas a gente está percebendo que vale a pena explorar a tipologia em si, ela está servindo como um parâmetro para outras pesquisas. Então, o esforço de integrar as bases ali, NEPs, CAPs e etc., INEP, CAPs e etc., já acho que já um resultado interessante de ter já uma base integrada ali, junto com a FAPESP também. E a própria tipologia, talvez como metodologia, poderia ser interessante, porque ela tem a capacidade de se aplicar na frente 2, pode ser que a gente possa aplicar de alguma forma, na frente 3 também, talvez, mas não só internamente, mas digo como uma contribuição, talvez isso seja uma possível contribuição, né? Porque a gente vai pegar dados de ensino superior, a gente encontra essa dificuldade, ou, enfim, as tipologias existentes oficialmente não cobrem a diversidade de instituições que existem, então eu acho que vai deixar um legado nesse sentido de metodológico e base também, mas precisa ver com o professor Simão como está essa base.
Teve integração de dados INEP e CAPES, né? São dados já que são abertos, mas teve esse esforço de integrar essas duas bases, um esforço que a FAPESP já também estava fazendo na época, aí o Simão poderia, que cuidou mais dessa parte, né, diretamente, ele e o André, eu acho que eles sabem melhor os detalhes, mas teve esse esforço, então acho que essa é a questão da base. Ok. Assim, o outro assunto é o das políticas públicas, né? Também, mas aí é mais metodológico, né? No caso da Frente 1, certo? Overton. Muito bem, podemos... Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente passa para o assunto do relatório. Não, acho que nem precisa, né? Acho que vai circular hoje para vocês, para as frentes, né? Uma estruturinha básica de um relatório parcial, para a gente... Prazo a gente ainda não estabeleceu, vamos dar um prazo de até o fim do mês, para que a gente possa consolidar e submeter a FAPESP aí no começo de novembro, e isso entrar em análise esse ano ainda lá na FAPESP, tá bom? Então, basicamente é isso. Assim, o esforço para montar esse relatório, é claro que existe, ele é importante, mas é sobretudo a gente juntar de forma organizada e coerente aquilo que vem sendo feito, né? Não é para a gente parar e gastar muito tempo descrevendo coisas, é fazer um relatório e falar, olha, as atividades realizadas até o momento previstas são essas, as atividades realizadas são essas, os principais eventos que a gente participou foram esses, os seminários organizados foram esses, tem ali a estruturinha. Os resultados alcançados são esses e uns anexos, por exemplo, com os artigos, resumos que foram submetidos à lista de participação em eventos. E depois a gente consolida tudo isso para entregar lá para a FAPESP e pedir a prorrogação. Certo? Certo, é isso. Eu já organizei com os bolsistas, a gente já começou a pegar algumas informações dos eventos, dos relatórios, e agora cabe às frentes, a frente de base também, né? Carol comentou, então, comunicação também. Então, a gente já está correndo atrás e agora as frentes, tendo esse relato das atividades, a gente completa. Aproveitando que está falando de eventos, eu fiquei pensando que poderia começar a circular datas dos eventos do ano que vem. Porque eu acho que, assim, eu sei de um evento, o Sérgio sabe de um, assim, a gente começar a circular, porque eu acho que tem coisas que são muito específicas, mas tem coisas que são eventos mais gerais, né? E os eventos já têm datas, provavelmente, já tem cronogramas do ano que vem. Então, a minha sugestão era que, por exemplo, quem tem informação de eventos mandasse para o Evandro e o Evandro mandasse no e-mail para todo mundo, porque aí a gente vai se organizando em relação às datas para mandar trabalhos e tal. Ana, acho bom. Eu ia até dar uma sugestão, né? Se a gente pudesse contar aí com, sei lá, um apoio das bolsistas, de alguma coisa. A gente foi em vários desde o início do projeto, né? Então, ver, quer dizer, as edições do ano que vem, desses que a gente foi, porque acho que a gente já também tem uma base da que valeu a pena, né? Desses que a gente foi, né? Cada um de nós pode... Putz, esse foi muito legal, esse vale a pena de novo, esse não. Então, esse levantamento e o reprodução para o ano que vem, e aí os extras, né? Que acho que tem outros também. Colocando Esse relatório, relatório que a gente talvez precisava argumentar, né? Porque a gente está pedindo
documentação, a lista dos eventos que vão ter. Faz parte do argumento. E o que está por fazer também, né? Por exemplo, na frente 2 a gente não conseguiu os dados. Então, isso é uma justificativa importante. Frente 3 também. Frente 1 a gente ainda está depurando essas fontes que estão sendo... Estou aqui falando da justificativa da prorrogação, né? Na frente 2 a gente ainda não conseguiu os dados dos pareceres. Na frente 3 ainda estamos trabalhando os dados, conseguindo. Na frente 1 também estamos trabalhando os dados. Então ainda tem um trabalho grande, né, para finalizar essa parte e poder conduzir as análises que estão faltando. Muito bem. Mais algum ponto aqui? Então, legal. Agradecer a presença de todo mundo. E nos vemos em 15 dias? Não. Ah, tem feriado. Ah, semana que vem? Semana que vem é o treinamento da Dimensions. Aí nós vamos estar fora, mas a gente pode fazer à distância. Vocês podem fazer aqui, né? Semana do quê? Ah, Forest. Tá bom. Então, quando que seria a próxima? Soninha já definiu aqui que a gente só se reúne agora dia 16/11. Sentiremos saudades. Tudo bem, a gente faz. Muito bem. Nesse ínterim, a gente vai cruzando as entregas dos relatórios, ok?